Paz do Senhor, meus irmãos, né, no dia de hoje uma palavra de Deus para a tua vida, né, que o Senhor colocou dentro do meu coração, eu não ia falar essa palavra, mas todas as vezes que eu abro a Bíblia sai a mesma palavra, então Deus ele está instigando a falar. Então vamos tratar no dia de hoje o que o Senhor ele quer falar comigo, Deus vai edificar a tua vida, né. Eu preciso do que vai ser falado, né, então fica até o final que Deus ele quer falar contigo. Vamos ler aqui no livro de Neemias. Neemias, o primeiro e o 4, que diz assim: E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, né. Então a gente vê aqui na vida de Neemias, irmãos, que Neemias, né, ele se preocupava com o povo. Não com tantas pessoas, né, que vê a miséria, vê a necessidade, mas ao ver a necessidade, porque a miséria aqui do povo não era só material, né. Traziam algo espiritual, porque os muros quebrados, ele trazia a ideia de falta de proteção, é como se Deus não estivesse mais ali protegendo o povo, faltava proteção, né. Por conta de alguma coisa, e muitas vezes na vida da gente acontece isso. E Neemias quando soube, Neemias estava no palácio, copeiro do rei, ele não tinha do que temer, ninguém ia prejudicar Neemias em nada, Neemias era um homem, né, que tinha Deus na vida, que tinha dinheiro, posição, ele não tinha o porquê se preocupar com outras pessoas, mas a gente vê um homem posicionado ali na vontade de Deus, que amava as almas, né, e a gente vê que Neemias se posicionou pelo povo, ele tomou uma atitude ao ouvir a miséria do seu povo. Não era ele que estava passando pelaquela situação, mas ele ouviu a miséria do povo, o que o povo estava necessitando. E a palavra de Deus ela diz que Neemias se assentou. Ao ouvir aquilo, ele sentou-se. Essa palavra, irmãos, assentar, né, no seu original, no hebraico em que foi escrito, dá o sentido, né, aqui de habitar, morar, ficar, permanecer em um certo lugar, estabelecer-se, para se recolher, recolhimento, parar tudo. Ele se assentou em estado de quebrantamento, parar de se parar, se aquietar, ficar em silêncio para absorver alguma coisa, né. A gente vê que Neemias ele estava a todo vapor, mas quando ele ouviu a necessidade do povo, ele se assentou. Ele começou a analisar, ele chorou, a palavra de Deus fala que chorou e lamentou também, mas a primeira ação de Neemias, a primeira ação de Neemias foi se assentar. Foi ter um tempo de recolhimento para absorver aquelas informações que tinham chegado a ele. Não era ele, mas era o povo. Ele sentiu a dor do povo, o espiritual do povo estava abalado. Porque os muros estavam fendidos, o povo, os inimigos zombavam do povo. E o povo precisava de alguém que estivesse posicionado por eles. E Neemias, ele se viu naquela pessoa que precisava estar ali posicionado pelo povo, mas ele não sabia como fazer. Então, no primeiro momento, né, Neemias, ele se assentou. Ele parou tudo, entrou num período de como se fosse tipo de luto, um período de quebrantamento diante de Deus, pedindo a misericórdia de Deus. E aqui diz também que ele chorou. Depois de se assentar, ele chorou, que quer dizer derramar lágrimas, sentimento exterior, né, ele externou o que ele estava sentindo, o que ele sentiu ao ouvir aquilo ali. Mas o lamentar é interior, dentro do seu ser, ele se angustiou. Ele sentiu a dor do povo, a miséria do povo, um povo escolhido por Deus, estavam na cidade santa, a cidade escolhida por Deus, mas por conta do pecado, tinham abandonado Deus, né? Por conta do pecado de não colocar Deus como prioridade, a cidade estava assolada, estavam desprezados, né? Mangavam, zombavam deles. E Neemias sentiu aquilo dentro do seu coração. Ele sentiu a dor do povo. Sentiu a dor do povo, daquele povo. Ele não tinha o porquê disso, né? Mas o amor, irmãos, ele faz a gente sentir a dor do outro. E a palavra de Deus diz que Neemias entrou num momento de jejum, de oração pelo povo, pedindo graça a Deus, pedindo sabedoria a Deus, né? Sobre o que fazer diante daquela situação. E a gente vê um homem ali quebrantado, um homem posicionado. Ele foi determinado, Neemias foi determinado, irmãos, para ver a restauração do povo. E muitas vezes isso está acontecendo no nosso meio. Se pararmos para ver, para observar o povo, como está a situação. Pessoas totalmente corrompidas, pessoas totalmente, né, que não querem saber de Deus. Pessoas que muitas vezes até têm nome, né, eu sirvo a Deus, mas só tem nome, só de nome. Você vê a Deus hoje, muitas vezes, a maioria das pessoas são superficiais. E o que eu estou sentindo relacionado a isso? Porque Neemias comoveu seu coração a ver a necessidade do povo.
O apóstolo Paulo, a palavra de Deus, ele diz quando ele chegou em Atenas, que ele olhou a situação do povo, a idolatria, comoveu o coração de Paulo. Ele sentiu a dor. E Paulo se posicionou pelo aquele povo. Começou Deus instigou Paulo a pregar o evangelho para aquelas pessoas. Ele se importou com a dor do outro. E assim foi na vida de Neemias. Ele não tinha o porquê. Ele era das linhas de Israel, mas ele estava na corte, servindo ao rei. Copeiro era um homem de posição, um homem que tinha dinheiro. Tinha pessoas poderosas, ele tinha acesso direto ao rei. Mas ele sentiu a dor do seu irmão. Ele se posicionou pelo povo. Vemos que Neemias, ele entrou ali num estado de quebrantamento. Começou a reconhecer que a família dele também tinha errado. Ele se colocou no lugar do outro. Então, muitas vezes, meu irmão, da minha vida, na tua vida, é necessário o que Deus quer de mim, muitas vezes de você, se colocar no lugar do irmão. Quantas vezes alguém do meu lado, muitas vezes mora do meu lado, muitas vezes família minha, que precisa ali de um apoio espiritual, precisa de uma ajuda espiritual, o que eu estou fazendo? Então, irmãs, a empatia, o sentimento de empatia, que é sentir a dor do irmão, sentir a dor de outra pessoa, mesmo quando eu não estou sofrendo aquela dor, me colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, e falta muito no nosso meio no dia de hoje. O povo de Israel estava ali assolado, Neemias não tinha nada a ver com aquilo, mas ele sentiu a dor do outro. Então, a empatia, o que é empatia? Empatia cognitiva. Você entende racionalmente, você consegue compreender na sua mente o que a outra pessoa está passando. É você se colocar no lugar do outro. Por exemplo, alguém perdeu alguém, você entender que aquela pessoa está triste. E tem empatia também compassiva. Não é só sentir, mas agir para ajudar. É uma ação da minha parte para ajudar, fazer alguma coisa para mudar a situação daquela pessoa, mesmo que eu não tenha nada a ver com aquilo. Empatia emocional. Você se sente junto. O seu corpo e a mente agem junto, a mente. Não é só pensar, nem sentir, mas agir. Uma ação para ajudar o outro, para ajudar as pessoas. E tem muitas pessoas, irmãos, falta muito no nosso meio no dia de hoje a empatia, o sentir a dor do outro, o se posicionar por outra pessoa. A Bíblia ela fala da intercessão, que é quando eu me coloco diante de Deus por outra pessoa. Começar a jejuar, buscar por outra pessoa, e muitas vezes no nosso meio está faltando a empatia. É muito egocentrismo, é muito orgulho, muito eu. E muitas vezes eu esqueço do meu irmão, de me colocar no lugar do outro. Não quero nem saber o que é que está acontecendo com o outro, como é que o porquê é que ele está acontecendo, não, tanto faz. Porque hoje o ego de pensar somente em mim, nas minhas necessidades. Mas Deus nos chama a atenção nessa tarde a pensar no outro. Viver a sua vida para o outro, foi o que a palavra de Deus ela falou. E Deus ele nos traz no dia de hoje, não só viver, né, como um pensamento, né, como eu já falei aqui, somente pensar ou conseguir sentir a dor do outro, mas viver, irmãos, para edificar outras vidas, para que vidas sejam edificadas através da minha vida. Foi o propósito de Deus nos trazer aqui nessa terra, não é sobre mim. Quando Deus trouxe Jeremias nessa terra, o Senhor ele disse a Jeremias, vamos ver lá em Jeremias capítulo 1, veja o chamado de Jeremias, não era sobre Jeremias, não era sobre ele, ardia no peito de Jeremias, mas não era sobre ele. É sobre o que Deus tinha através da vida de Neemias, envolvia vidas. O amar as vidas, as pessoas entregar a sua vida pelas pessoas, assim como Cristo fez, né? E a Bíblia diz aqui no livro de Jeremias primeiro, antes, veja, que não era sobre Jeremias, porque antes que ele fosse formado, antes dele existir, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações eu te dei como profeta. Não, então não era sobre Jeremias, o chamado de Jeremias não é sobre ele, era sobre vidas, restaurar vidas. Deus trouxe Jeremias a essa terra para que vidas fossem restauradas, alcançadas através da vida dele. Né? E o que eu estou fazendo para que vidas sejam alcançadas através da minha vida? O que eu estou fazendo para que haja restauração na vida de pessoas, para que pessoas sejam salvas? Muitas vezes eu não tenho valor para ir, mas eu posso orar. Muitas vezes há pessoas do meu lado, dentro da minha família, precisando de um posicionamento por ele, de oração, de jejum para Deus libertar, para Deus salvar, e eu não estou nem aí.
Então, o que eu tenho feito para que Deus chegue na vida das pessoas? O que eu tenho feito pelo meu irmão? Como eu tenho agido relacionado a isso? Como eu tenho vivido a minha vida? Será que a minha vida tem sido pautada? Eu tenho vivido de forma a ser bênção para outras pessoas ou eu tenho pensado somente em mim? Porque Neemias, ele deixou seu conforto. Ele saiu do reino, do palácio, para ir para uma cidade, irmãos, destruída. Ele sabia que ele enfrentou guerras, enfrentou frio, enfrentou necessidades pelo povo, o amor que ele tinha pela outra pessoa, a empatia. Conseguir se sentir a dor do irmão, não pensar somente em si, não viver sua vida centrada em si, não, se eu estou bem, se eu tenho, o restante não, e não é assim. A palavra de Deus, ela mostra, irmãos, que quem age assim é orgulhoso, é arrogante. Eu tenho que pensar no meu irmão, na dor do outro. A palavra de Deus, ela traz diversos exemplos, né, da empatia. Lá em Romanos 12:15, que diz: alegrai-vos com os que se alegram, chorais com os que choram. Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Ó, quer cumprir a lei de Cristo? Leve a carga um dos outros, não se preocupe somente com você. É o seu irmão também que está do teu lado precisando, necessitando. Lucas 10:27, do 25 ao 37. A passagem do bom samaritano, que deixou a sua vida ali um pouco, estacionou a sua vida para cuidar do outro, e que era inimigo dele, que é um exemplo perfeito de empatia. Jesus, no livro de Hebreus 4:15, que diz que ele é o nosso sumo sacerdote, que pode compadecer-se das nossas fraquezas, consegue nos entender. Ele entende porque você vive na pele. O que você vive na pele, ele entende. O que você passa, ele entende porque ele já passou. Então, o maior exemplo de empatia é Cristo. E devemos ser assim também. Demonstrar empatia pela dor do irmão, demonstrar empatia pelo nosso semelhante. Quais são os benefícios desse sentimento? Ele cria uma conexão real, melhora os relacionamentos entre as pessoas, que começam a entender o outro, começa a compreender o que o meu irmão está passando. Eu me torno uma pessoa mais compreensiva, não é aquela pessoa, né, que só pensa em si, centrada em si mesmo, não, eu começo a entender a dor do outro. Diminui conflitos, eu começo a ser uma pessoa mais pacífica, eu evito conflitos, porque eu começo a entender, por exemplo, alguém chegou perto de mim, né, falou muitas vezes com arrogância, falou muitas vezes com dureza, aí eu começo a entender, mas por que aquela pessoa agiu dessa forma? O que levou essa pessoa a agir dessa forma? Então evita conflitos, inspira confiança e segurança emocional, você se torna uma pessoa de confiança, as pessoas começam, né, a chegar para você a pedir um conselho, a te buscar as tuas orações, porque você se torna uma pessoa não centrada em si mesmo, mas o teu alvo é Cristo, restaurar vidas. Jesus nos trouxe para que vidas fossem restauradas através da nossa vida, e muitas vezes eu estou vivendo a minha vidinha, dentro das quatro paredes, somente pensando em mim. E as almas, irmãos, você sabia quantas pessoas estão morrendo, quantas pessoas morrem por ano, por hora? No ano de 2003, fez uma estimativa, né, de quantas mortes. Por ano, 62 milhões de pessoas, né? E por hora, no ano 2023, 7 mil pessoas estão morrendo por hora. Enquanto eu estou falando aqui com você, alguém morrendo, alguém perecendo. E o que eu tenho feito? Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O amor ao próximo. A gente não pode viver a vida da gente centrada em si mesmo, deve ser como Neemias, né? Buscar empatia, ser empático. Pensar no outro, no semelhante, não é somente em mim, não é sobre mim. Se eu viver a vida pensando somente em mim, irmãos, eu sou mais miserável que existe nessa terra. Porque a própria Bíblia, ela nos instiga a pensar na dor do irmão, pensar no outro. Então, que possamos sentir a empatia, ter esse sentimento dentro do nosso coração, o amor, lá em 1 Coríntios, é um amor que se esforça, não pensando em si, mas no outro. Imagina 7 mil pessoas por hora morrendo. Quantas dessas pessoas servem a Cristo? Quantas dessas pessoas vão se apresentar diante de Deus naquele dia? Você já parou para pensar que neste momento que eu estou aqui falando com você, alguém no leito de um hospital agora morrendo, precisa descer a sepultura sem conhecer Jesus? Alguém agora no meio de uma mata, algum índio, algum selvagem, não sei, que nunca ouviu falar de Cristo, que serve a demônios, achando que são seres espirituais, e são espirituais, mas da maldade? Você sabia que neste momento que eu estou aqui falando com você, quantas pessoas estão agora sendo levadas para o cativeiro para serem mortas, para ter a sua vida tirada, e não vão se encontrar com Cristo? E o ID, o que ele me ordenou? O que eu tenho feito?
Eu não posso ir muitas vezes, realmente. Me falta valor, alguma coisa, mas muitas pessoas não podem ir, mas podem contribuir, é uma forma de evangelizar. Mas pode orar. Será que eu tenho orado? Ou a minha oração ela é simplesmente egocêntrica? Só eu estou no centro. Como é a minha oração? Como tem sido a minha oração? E muitas vezes Deus não me ouve, Deus não está me ouvindo, mas como está sendo a minha oração? É uma oração de amor, é uma oração de uma pessoa posicionada, que tem empatia, que pensa no outro, na outra pessoa, na dor do semelhante? E não estou falando somente da oração, nós temos que ajudar também. É necessário ajudar financeiramente, ter uma fuga de vida, metade para cada um. Ajudar espiritualmente, com conselhos, mas ajudar em oração. Sentir a dor do irmão, entender, né? O que a outra pessoa está passando. Não viver a vida centrada no meu eu, no meu querer, nas minhas vontades, não. Deus nos trouxe nessa terra para que vidas fossem alcançadas através da nossa vida. E o que eu tenho feito? O que eu tenho feito para mudar? Eu falo muito do mundo, muitas vezes. O nosso Brasil está assim, o governo está assim, e isso é assim, mas o que eu tenho feito para mudar? Porque Neemias, ele não ficou lamentando. Neemias não ficou dizendo, não, mas é o governo. Não, mas é o rei, Artaxerxes, que não tem mandado verbas. Não, mas o povo que é rebelde. Não, ele se posicionou, ele deixou a sua vida. E Deus deu vitória a Neemias. Deus honrou Neemias. Deus escolheu Neemias para aquele tempo. E no tempo de hoje, Deus escolheu a mim, escolheu a você para fazer a diferença na vida do meu irmão, para ser exemplo, para viver, não viver a vida centrada no meu eu, no que eu quero, mas viver a minha vida pelo meu irmão. Sentir, entender, agir para ajudar o outro, o semelhante. Amar o próximo é para amar como a si mesmo, como eu amo a minha vida, como eu cuido de mim. Sentir a dor do irmão, vai ter pessoas que se alegram, se animam, estão só pensando em si, centrado nos seus desejos, nas suas vontades, e o outro, como está? Irmãs, e na psicologia, trazendo um pouco, né, para a psicologia, o que é empatia? É quando o nosso sistema o córtex pré-motor, ele faz com que você consiga sentir o do outro. Por exemplo, você vê uma pessoa caindo e você consegue sentir a dor, expressar, né? Faz uma cara como se a dor estivesse em você. Você consegue sentir. O teu cérebro faz com que você sinta como se fosse você aquele sentimento. Aí o nosso cérebro como age, né? O nosso córtex pré-frontal, medial, ele é responsável por entender a perspectiva do outro, teoria da mente, é onde você pensa e diz assim: se fosse eu, no lugar daquela pessoa, quando você vê alguém se machucar, se eu estivesse na pele dele, quando você se coloca no lugar daquela pessoa. A outra área do nosso cérebro que age, quando nós agimos com empatia, é a ínsula anterior, que lida com as emoções viscerais. Quando você sente nojo, dor ou compaixão junto com o outro, a ínsula, ela é ativada. O círculo anterior, conectado à experiência da dor física e emocional. Por isso, quando você vê alguém sofrendo, parece que dói em você mesmo. Você consegue sentir o que aquela pessoa está sentindo. Se colocar no lugar daquela pessoa. A amigdala, que é o radar emocional também, ela avalia se aquela emoção do outro é uma ameaça ou não, ou uma dor ou algo que precisa de sua atenção. O sistema de recompensa, que é a dopamina, como age? Quando você ajuda alguém movido pela empatia, seu cérebro libera dopamina e oxitocina, resultado de sensação de bem-estar, prazer. Você se sente bem quando você ajuda. Quer se sentir bem, quer se sentir realizado? Comece a ajudar as pessoas. Faça uma boa ação. Doe para as outras pessoas. Muitas pessoas vivem uma vida centrada em si mesmo. É só o eu, só o eu, só o eu. São pessoas amarguradas. Mas quando você pratica a empatia, a tua mente, o teu cérebro, né, ele causa um sentimento de satisfação, de realização, por ajudar o irmão, por ajudar outra pessoa. A empatia ela é um tipo de orquestra cerebral, né? E é por isso que sentir a dor do outro é real. Pois você consegue sentir. Não é só uma força de expressão.
Seu cérebro literalmente simula a dor, você consegue sentir. Eu já falei aqui que o nosso cérebro, ele quando a gente pensa em alguma coisa, ele traz aquela emoção para nós, como se a gente estivesse vivendo aquilo ali. Então quando eu sinto empatia, quando eu tenho empatia pela outra pessoa, eu sinto a dor daquela pessoa, me coloco no lugar daquela pessoa. Não são pessoas que morreu um, morreu outro, aconteceu alguma coisa de ruim, achei bom, quer o mal, quer ver o mal, não. Quando a gente tem empatia, a gente sente a dor, a gente se sente no lugar da outra pessoa. E Deus, irmãos, ele nos trouxe nessa terra para isso, para pensar no irmão. Então, como eu estou vivendo? Onde está pautada a minha vida? Em que está pautada a minha vida? Será que é ajudar meu irmão ou será que eu não estou nem aí com a dor do meu irmão? Como eu estou agindo relacionado ao meu irmão? Então, que possamos, irmãos, sentir empatia pelos nossos irmãos, ajudar, acolher, dar as mãos, entendendo que amanhã pode ser eu. A Bíblia diz assim, ó, quem está de pé, cuide que não caia, para que não caia. Porque nós somos humanos e amanhã eu posso estar no lugar dele. E como ele vai reagir relacionado a mim? Que a Bíblia diz que a gente colhe o que a gente planta. E se eu plantar dor, se eu plantar maldade, eu vou colher maldade. Mas se eu plantar ajuda, sempre vai ter uma pessoa que vai me ajudar. Então foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Fique na paz de Deus e muito obrigado por assistir.